A citação por WhatsApp é válida? Quando? Essa é a nossa lição prática jurídica do dia, a lição de número 23, de um total de 365. Todos os dias, neste canal, eu posto um áudio com conteúdo jurídico voltado a como obter sucesso na defesa do executado e como vencer o processo de conhecimento. Citação é um ato processual que se realiza tanto no processo de conhecimento quanto, claro, no processo de execução. E é esse o assunto de hoje, mais especificamente, citação por WhatsApp, se ela é válida ou não. Muito bem. O artigo 228 do Código de Processo Civil, ele é expresso em afirmar que a citação é o ato pelo qual se convoca o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação jurídica processual. Em outras palavras, realizada a citação, o citando ele será automaticamente integrado à relação jurídica processual, ao processo, independentemente da sua conduta. Esse citando ele será integrado no processo para, querendo apresentar a sua defesa, se esse processo for de conhecimento, ou para que tome medidas previstas na lei se o processo for de execução, como, por exemplo, realizar o pagamento da dívida, parcelar a dívida ou até mesmo apresentar a sua defesa na execução. A citação, isso é muito importante, a citação é um ato do processo e esse ato é complexo, é formal e produz efeitos no processo. Quais são os principais efeitos que a citação provoca no processo? A primeira é dar conhecimento ao réu ou executado de que existe uma demanda ajuizada pelo autor ou pelo exequente contra ele. Mas há outros efeitos produzidos também pela citação. A citação, por exemplo, induz litispendência. O que significa isso? Significa que se temos um processo em andamento, e durante o andamento desse processo é ajuizada uma outra ação idêntica à já proposta, a citação que ocorrer em primeiro lugar tem o efeito de manter aquele processo ajuizado em andamento e o outro processo, que teve a citação realizada posteriormente, esse processo será extinto sem julgamento do mérito em razão da litispendência. Um outro efeito da citação é a estabilidade da demanda. É possível que o autor altere a causa de pedir o pedido e até as próprias partes antes da citação do réu. Depois da citação do réu, a demanda é estabilizada, de modo que a alteração da causa de pedir ou do pedido depende da anuência do réu. E essa alteração da causa de pedir ou do pedido somente é possível até o saneamento do processo. Muito bem. Um terceiro efeito da citação é tornar a coisa litigiosa. A partir da citação do réu, o direito sobre o qual se litiga torna litigioso. A coisa ou o direito discutido estarão vinculados ao resultado do processo, independentemente de quem dispõe desse direito ou dessa coisa no momento em que for prolatada a decisão. Se no curso do processo aquela coisa que está sendo discutida é alienada a um terceiro, esse terceiro sofrerá os efeitos dessa sentença prolatada. Por quê? Porque a citação torna a coisa litigiosa e esse terceiro adquiriu uma coisa litigiosa, ou seja, uma coisa que estava sendo objeto de discussão numa determinada demanda. Além desses efeitos, a citação também constitui in moro devedor em determinadas situações e interrompe a prescrição intercorrente nos termos da Lei 14.195 de 2021. Veja, são vários, os efeitos provocados pela citação no processo. O próprio Código de Processo Civil, ele prevê quais são as modalidades de citação. E aí o código é expresso. São modalidades de citação. A citação realizada pelo correio, ou seja, pela via postal. Inclusive,
Essa modalidade de citação é a regra no nosso sistema jurídico. É expedida uma carta com AR e essa carta é encaminhada pelo correio, ela é entregue ao citando e o citando será citado pessoalmente para integrar a lide. Mas a citação pode ocorrer também por oficial de justiça. Então vai ser expedido um mandado de citação e o oficial de justiça vai ao encontro do citando para realizar o ato. A citação pelo oficial de justiça também é uma citação pessoal. É possível também que o oficial de justiça realize a citação por hora certa, né? Quando ele não consegue encontrar esse citando nas três, né, oportunidades em que procura no endereço mencionado e não o encontra. A citação pode ser também na modalidade de edital, quando o réu se encontra em local incerto e não sabido, e aí, para que a citação por edital produza efeitos, né, e seja válida, nós temos que esgotar as tentativas de citação pessoal e, por fim, a citação pelo meio eletrônico, a citação por e-mail da pessoa jurídica nos termos da Lei 14.195. Uma outra forma de se realizar a citação do réu é através do seu comparecimento espontâneo ao processo. Muito bem, e a citação por WhatsApp? Ela é válida? Ela é possível? Bom, perceba, não temos no ordenamento jurídico brasileiro previsão legal que autoriza ou discipline, né, essa modalidade de citação por WhatsApp. Como eu disse, a citação é um ato formal. Em tese, uma citação por WhatsApp não encontraria apoio legal, não encontraria ali os requisitos formais para que ela seja considerada um ato válido, justamente porque não há previsão legal no Código de Processo Civil regulamentando a possibilidade que o réu seja citado por WhatsApp. Claro, uma citação por WhatsApp nesses termos, geraria insegurança jurídica. A lei não regulamenta essa forma de citação, né? A falta da formalidade, por exemplo, levaria a muitas dúvidas, como, por exemplo, o início do prazo da contestação e tudo mais. Veja, essa é a regra. A regra, portanto, a citação por WhatsApp não é válida porque falta justamente o fundamento legal, a regulamentação dessa modalidade de citação. Agora, excepcionalmente, é admitida, e isso inclusive já foi referendado pelo STJ, que a citação ocorra por WhatsApp. Em que situações excepcionais isso se justificaria? Se justificaria quando, no caso concreto, haveria um fundamento para que a citação ocorresse por WhatsApp. Por quê? Porque nesse caso concreto já foram esgotadas todas as possibilidades de citação pessoal e as circunstâncias do caso evidenciam que a citação por WhatsApp produziria efeitos. Bom, mas para que isso ocorra, ou o próprio tribunal tem que autorizar a citação por WhatsApp através de um ato normativo, que seria aí uma resolução, uma portaria, permitindo a realização da citação por WhatsApp, ou o próprio juiz do caso concreto, excepcionalmente, autorizar que naquele processo a citação ocorra por WhatsApp. Dessa forma, excepcional, se pode cogitar de uma citação por WhatsApp. Mesmo assim, para que essa citação seja válida, o juiz ou o tribunal deve determinar quais são os requisitos que devem ser cumpridos pelo oficial de justiça ao realizar a citação por WhatsApp, para que ela produza efeitos e seja considerada válida no processo. Nesses termos, o STJ coloca alguns requisitos mínimos, como, por exemplo, o oficial de justiça, ao invés
de ir ao encontro presencial do citando e realizar o ato de citação, ele pode entrar em contato com esse citando através do aplicativo WhatsApp. Mas, ao fazer isso, este oficial de justiça, ele deve demonstrar à pessoa que será citada que ele exerce a função de oficial de justiça e tem a incumbência, neste momento, de realizar a citação dessa pessoa que está recebendo a mensagem por WhatsApp. Como que o oficial de justiça pode comprovar isso para que a citação seja válida? Ele, oficial de justiça, vai ter que encaminhar os seus documentos, como, por exemplo, a sua carteira funcional de oficial de justiça, para o WhatsApp da pessoa a ser citada, para que essa pessoa se certifique de que, de fato, aquele que está mandando a mensagem é um oficial de justiça. E, além disso, ele deve também encaminhar todos os documentos necessários da própria ação, para que a pessoa tome conhecimento do ajuizamento dessa ação, como, por exemplo, a contrafé da petição inicial e o próprio mandado de citação expedido pelo cartório. E a pessoa citanda também deverá encaminhar um print ao oficial de justiça, mostrando, nesse print, uma fotografia dos seus documentos pessoais, RG, CPF, e de preferência até uma selfie. Para quê? Para que o oficial de justiça também tenha a segurança de fazer um ato relacionado à pessoa que é a destinatária da citação, para que essa pessoa não seja citada por meio de um terceiro, que está se passando pela pessoa citanda naquele momento, das trocas de mensagens por WhatsApp. E deve certificar tudo isso também no processo. Dessa forma, o oficial de justiça, vai certificar todo o ocorrido, encaminhar os documentos pelas mensagens de WhatsApp, receber também os documentos da pessoa citanda por WhatsApp, colocar tudo isso numa certidão e juntar essa certidão no processo. A partir do momento em que ele junta essa certidão com todas essas informações e atestando ali, de que a citação foi válida, que a pessoa recebeu a contrafé, recebeu o mandado e agora tem conhecimento da propositura da ação, essa citação pode ser considerada válida pelo juiz e, ajuntada aos autos dessa certidão pelo oficial de justiça, em tese, dá início ao prazo para oferecimento da defesa, contestação, se a contestação tiver como termo inicial ajuntada aos autos da certidão do oficial de justiça. Porque pode acontecer que, no caso concreto, o citando foi citado para ter conhecimento da ação e intimado a comparecer à audiência do 334, a audiência de conciliação e mediação, e aí o prazo inicial para a contestação será a data da realização da audiência de conciliação ou mediação, quando essa audiência for infrutífera. Enfim, é possível uma citação por WhatsApp, mas nessas circunstâncias, quando há uma regulamentação pelo próprio tribunal ou, excepcionalmente, o juiz autorize a citação por WhatsApp, impondo os requisitos mínimos já reconhecidos pelo STJ para que ela seja válida e produza efeitos no caso concreto. Ok? A nossa lição prática jurídica do dia era nesse sentido. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal.